Olá, seja bem-vindo a esse canal de nutrição e saúde. E meu nome é Flaviane e o objetivo é passar para vocês um conhecimento prático, objetivo, mas baseado em artigos científicos e livros. Hoje eu quero falar para vocês sobre o que é resistência à insulina e o que ela tem a ver com o emagrecimento ou ganho de peso, né? Se vocês não assistiram o último vídeo, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês ir lá e saber qual é o funcionamento da insulina, para que serve. Pois bem, a insulina, ela tem o objetivo de captar a glicose e colocar dentro das células. O excesso de glicose na corrente sanguínea, a insulina ela tem que dar um jeito, um rumo para aquele excesso de glicose, que é decorrente da quebra dos macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. E quando tem muita glicose no sangue e a insulina não consegue, às vezes o pâncreas até está produzindo a insulina, mas existe uma resistência, que é no caso quando a insulina ela funciona como uma chave que abre a porta das células para que a glicose entre dentro das células. E existe uma fechadura, que é uma estrutura da célula que se chama glúten. E aí, quando a insulina ela não consegue enxergar essa fechadura, ela não consegue abrir a porta. Isso é o que a gente chama de resistência à insulina. É quando as células está resistente e quando isso acontece, porque tem um excesso de gordura corporal que está ali nos tecidos adiposo, e aí o excesso de gordura, que é a obesidade, ela causa uma inflamação sistêmica. Então, uma pessoa que é obesa, ela está o tempo todo como como se estivesse inflamada. E aquela inflamação impede com que a insulina ache o meio de se ligar na célula, que é o glúten. E aí, quando acontece isso, a insulina pensa, não tem como eu colocar dentro da célula, então eu vou ter que levar isso para algum lugar. E aonde ela vai levar é exatamente para os tecidos adiposos, que é a região abdominal, os braços, ou seja, a pessoa vai engordar. Então, isso é a resistência à insulina. E aí, como que a gente reverte esse quadro? Esse quadro, ele precisa ser revertido através de atividade física, que é quando o corpo, ele consegue queimar mais gordura, né? Uma alimentação balanceada. E com essa queima de gordura que está envolvendo as células, a insulina ela vai conseguir ver aonde ela precisa se ligar e com isso colocar a glicose dentro das células. E a glicose dentro da célula vai ser queimada em forma de energia, vai ser usada, metabolizada em forma de energia, e aí com isso a pessoa não engorda. Agora, aquele excesso que está ali na corrente sanguínea, a insulina ela vai dar um jeito para ela. Então, é muito importante que a pessoa ela controle essa questão, porque a insulina, o efeito dela é anabólico, ou seja, anabolizante, ela constrói, né? E o pâncreas também, ele produz um hormônio que se chama glucagon, que ele desconstrói, ou seja, os dois são importantes. O glucagon é quando a gente está com fome, né, e precisa se alimentar, e a insulina é quando a gente já está alimentado e precisa estocar. E a insulina, ela constrói os tecidos e o glucagon, ele desconstrói, ou seja, quando você está com fome, é liberado pelo pâncreas o glucagon, que ele vai fazer o seguinte, não tem alimentação, ele vai quebrar a glicose que está no fígado ou nos músculos e dá de energia para aquela célula, porque a célula não pode ficar sem energia. Agora, quando já cessou o estoque do fígado e dos músculos, ele vai quebrar a gordura que está no tecido adiposo para usar como fonte de energia, ou seja, vai usar os corpos cetônicos para formar energia para as células. E isso é bom, é o que acontece quando é o que acontece no emagrecimento. Então, a insulina, ela na dose certa, ela vai construir e o glucagon também na dose certa, ele vai manter o peso ou vai queimar gordura. Então, é importante que você consulte o nutricionista para que ele venha passar para você a quantidade certa que você precisa ter de glicose para que a insulina ela venha fazer o seu papel certinho e a resistência à insulina ela precisa ser corrigida.
E quando uma pessoa ela tem resistência à insulina, um dos primeiros sintomas são a que a gente chama de acantoses nígricas, que é aquele escuro que tem assim, ou na face, ou no pescoço, assim, a pessoa começa a ter esse escurecimento. Isso é um dos sinais da resistência à insulina. Então, eu espero que você tenha entendido um pouco sobre isso. E se ficou alguma dúvida, comente aqui, dá um like, se inscreve no nosso canal para que a gente possa estar fazendo outros vídeos. E se você tem interesse em outros assuntos, você pode colocar aqui que a gente pode estar fazendo um vídeo a respeito. Então, muito obrigada e tchau!